Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje, vamos até Samara, na Rússia, às margens do rio Volga, onde as famílias vivem apertadas em apartamentos soviéticos. Vamos acompanhar Vera, 48 anos, que numa madrugada ouviu o marido e a sogra rindo e dizendo: "Amanhã ela acorda sem teto." Ela não chorou, não gritou, só ouviu. E quando o sol nasceu, era o marido que estava sem o carro, sem dinheiro na conta e sem esposa. O marido ligou para a polícia e a resposta foi: "Nós sabemos, ela esteve aqui e deixou algo para o senhor." Ele foi até lá e quando viu o que ela deixou, ele desmoronou. Fiquem até o final. Mas antes, verifique se já se inscreveu no canal. E conta nos comentários de qual cidade está assistindo, porque a gente gosta de saber até onde as nossas lições chegam. Agora sim, vamos à história. Vera acordava todos os dias às 6 da manhã. Antes do sol, antes do barulho da rua, antes de qualquer pessoa naquele apartamento abrir os olhos. Ela levantava, calçava os chinelos no escuro e ia para a cozinha. Ligava o fogão, separava os ingredientes, começava a preparar o café da manhã do marido e da sogra. 23 anos fazendo isso. 8.395 dias seguidos. Ela não contou de propósito. Contou uma vez, de cabeça, enquanto descascava batata, porque não tinha com quem conversar. E já começa aqui a primeira lição dessa história. Prestem atenção. Quando uma pessoa chega ao ponto de contar os dias da própria rotina por falta de companhia, ela não está entediada. Ela está sozinha dentro de uma casa cheia de gente. Isso tem nome, e o nome não é solidão, é abandono. Pavel roncava no quarto do casal. 52 anos. Corpo em forma porque frequentava a academia 3 vezes por semana, rosto bem cuidado porque comprava cosméticos caros escondido, achando que a esposa não sabia. Vera sabia. Vera sabia de tudo, ou achava que sabia. Zinaida Petrovna, a sogra, dormia no antigo quarto do filho, Kostya, que tinha saído de casa cedo, casado jovem e ido morar longe. Ligava pouco, visitava menos ainda. Vera não se ofendia. Ela achava que o filho tinha crescido igual ao pai, frio, calculista, não era maldoso, pensava ela. Era apenas indiferente a tudo que não trouxesse vantagem. Mas como veremos mais adiante, Vera estava enganada. E reparem, sogra morando junto, na casa do filho, 15 anos. Quem já viveu isso, sabe o peso. Quem não viveu, vai entender ao longo dessa história. Zinaida Petrovna tinha se mudado para o apartamento deles 15 anos atrás, depois que o marido morreu. 76 anos, artrite nos joelhos, língua afiada e um temperamento que fazia o inverno russo parecer acolhedor. Desde o dia em que chegou, Vera viveu em estado de guerra fria dentro da própria casa. Naquela manhã, uma terça-feira comum no início do outono, Vera fritava panquecas russas na frigideira. A massa chiava no óleo quente, e aquele som era quase musical para ela. Cozinhar era a única coisa que ninguém criticava. Até Zinaida Petrovna, com toda a acidez que carregava, admitia que a nora cozinhava muito bem. Era o único elogio que Vera recebia naquela casa. E olha que não era nem elogio direto. Era uma concessão. Bom dia. Pavel apareceu na cozinha abotoando a camisa. Não olhou para Vera, não perguntou como ela dormiu, não tocou nela. Pegou o celular e começou a rolar a tela. Vera notou que ele sorriu para a tela. Um sorriso que ela não via dirigido a si mesma havia anos. Olha esse detalhe. Guardem ele. O sorriso de um homem para o celular. Parece pequeno, mas esse tipo de coisa conta mais do que qualquer confissão. "O café está quase pronto", disse Vera. Ele fez que sim com a cabeça, sem tirar os olhos do telefone. "A sua mãe já levantou?" "Ainda não. Vai lá acordar ela. Hoje é dia importante." Vera não perguntou que dia importante era aquele. Ela tinha desistido de perguntar fazia tempo. Ninguém respondia. Ninguém explicava.
Ela não era incluída nas decisões, nos planos, nas conversas. Vera era o pessoal de serviço, gratuita e silenciosa. Reparem nessa postura. Vera não reclamava, não questionava, não confrontava. Isso parece mansidão, mas não é. Isso é o resultado de anos de condicionamento. Quando uma pessoa para de perguntar por quê, não é porque aceitou. É porque aprendeu que perguntar dói mais do que não saber. Ela foi até o quarto da sogra. Zinaida Petrovna estava sentada na cama, massageando os joelhos. Café da manhã, disse Vera. Estou ouvindo, não sou surda. Me ajuda a levantar. Vera estendeu a mão. A sogra se apoiou nela com todo o peso. Meu roupão. Vera trouxe o roupão. As pantufas. Vera se abaixou, colocou as pantufas diante dos pés da velha. Estão tortas. Vera ajeitou. Assim começava todo o dia. E assim começou aquele dia, o último dia da vida antiga de Vera. No café da manhã, Pavel e Zinaida Petrovna trocavam olhares. Rápidos, cúmplices. Vera notava esses olhares. Sempre notava, mas não dava importância. Eles sempre cochichavam pelas costas dela. Sempre tinham segredos. Ela já estava acostumada. Vou me atrasar hoje, disse Pavel terminando o café. Tenho reuniões. Tudo bem. E não espera a mamãe para o jantar. Vamos até a casa da Olga ajudar com a reforma. Olga era a irmã mais nova de Pavel. Morava a 2 quarteirões de distância e vivia reformando o apartamento, embora ele já estivesse impecável. Vera achava estranho, mas não comentava. Não era da conta dela. Nada naquela casa era da conta dela. Tudo bem, repetiu Vera. E essa foi toda a conversa do dia entre marido e mulher. 2 palavras repetidas 2 vezes. O resto do dia foi o de sempre. Louça, mercado, parque, banco de praça, pombos, 48 anos. Cabelo castanho sem tintura, olho cinza, estatura mediana, invisível. Tinha parado de se arrumar fazia tempo. Para quê? Pavel não olhava para ela. Ninguém olhava. À noite, comeu sozinha, assistiu televisão por um tempo, desligou, às 10 da noite, foi dormir. Pavel e a sogra ainda não tinham voltado. Vera acordou com vozes. O relógio marcava 00:30. Vozes vindas da cozinha, abafadas, mas audíveis. Pavel e Zinaida Petrovna tinham voltado. Vera levantou, vestiu o roupão. Ia sair do quarto para perguntar como tinha sido o dia, oferecer um chá. Mas na porta do quarto parou. Alguma coisa a fez parar. Um instinto, uma vibração estranha nas vozes. Ela encostou o ouvido na porta e ouviu. E o cartório resolve tudo amanhã, dizia Pavel. Às 11 horas. Ela assina sem ler, como sempre. A casa passa para o seu nome. E ela? Perguntou a sogra. Ela o quê? Amanhã acorda e já era. Sem teto. E os dois riram. Riram juntos. Uma risada baixa, satisfeita de quem acabou de fechar um negócio. Notem esse momento. Os dois rindo. Mãe e filho, sentados na cozinha, comemorando a destruição de uma mulher que durante 23 anos serviu aquela família de mãos dadas. Já era hora, disse Zinaida Petrovna. 23 anos aguentando essa galinha. Sem personalidade, sem cérebro. Só serve para ficar na frente do fogão. Mãe, chega. Chega o quê? Estou falando a verdade. Uma inútil, sem garra, sem inteligência. Vera ouvia tudo, cada palavra, cada risada. Ela esperava sentir dor, esperava o golpe chegar ao peito, o choro subir pela garganta, mas não veio nada disso. Veio uma coisa estranha, vazia, limpa, uma clareza que ela nunca tinha sentido antes. E a Lica, a voz da sogra de novo. Que Lica, não mente para sua mãe. Eu sei de tudo. Pausa. Ela vem depois, quando as coisas se acalmarem. 32 anos. Pelo menos essa tem cabeça. Contadora, esperta, não é como o A. Vera não ficou para ouvir o resto. Voltou para o quarto em silêncio. Deitou, fechou os olhos. Não dormiu. Ficou deitada, imóvel, olhando para o teto no escuro. A cabeça trabalhava sem parar.
23 anos. Tudo terminava ali, num sussurro de cozinha e numa risada de madrugada. E aqui, amigos, a gente precisa parar um segundo, porque esse é o momento mais importante dessa história. Não é a fuga, não é a vingança. É esse instante em que Vera está deitada no escuro e não chora. Muita gente acha que o momento da virada é quando a pessoa age. Não é. O momento da virada é quando a pessoa decide. E Vera decidiu ali, naquela cama, olhando para o teto. O corpo estava parado, mas a cabeça estava trabalhando. Vera pensou a noite inteira. Pensou no casamento, nos primeiros anos, na época em que Pavel ainda parecia gentil. Pensou em como ele pediu para ela largar o emprego de enfermeira. Na época, pareceu carinho. Minha mulher não precisa trabalhar. Agora, ela entendia. Não era proteção. Era armadilha. Sem trabalho. Sem dinheiro próprio. Sem dinheiro, sem liberdade. Sem liberdade, sem voz. E de madrugada, quando o céu começou a clarear, ela tomou a decisão. Não ia chorar, não ia implorar, não ia dar a eles essa satisfação. Ia embora, mas ia embora de um jeito que eles não esperavam. Levantou devagar, no escuro, e preparou uma bolsa pequena, documentos, um pouco de roupa, o celular e o carregador, o essencial. Se movimentava em silêncio absoluto, como se cada gesto fosse ensaiado. Pavel roncava. Não acordou. Às 5 da manhã, Vera já estava pronta. Vera ficou alguns segundos olhando para o rosto do marido adormecido. No sono, ele parecia quase calmo. Quase o homem com quem ela tinha casado. Quase. Mas não era mais. Rugas ao redor da boca, entradas nos cabelos, pálpebras pesadas. Um estranho. Completamente estranho. Olhem para a Vera neste momento. Ela está de pé, no escuro, olhando para o homem que destruiu a vida dela. E não sente ódio, não sente dor, sente resolução, fria, limpa, inabalável. Essa é a postura de quem já decidiu e não volta atrás. Ela foi ao banheiro, lavou o rosto, penteou o cabelo, vestiu um vestido escuro e prático, calçou sapatos confortáveis. As chaves do carro estavam no aparador da entrada. O sedã prateado com 10 anos de uso estava no nome dela. Pavel preferia o Jeep novo. O sedã era velho, mas fiel. Vera acariciou as chaves como se fossem um ser vivo. Depois sentou na mesa da cozinha e abriu o aplicativo do banco no celular. Aqui é onde a história fica boa. Prestem muita atenção. Pavel nunca se preocupou com a conta conjunta. Era a conta onde caíam os juros de investimentos antigos e de onde Vera pagava as contas da casa. Para ele, aquilo era troco, dinheiro miúdo, não merecia atenção. 3 anos antes, uma tia de Vera tinha morrido e deixado uma herança para ela, 180 mil rublos. Para dar uma ideia ao público brasileiro, isso equivale a aproximadamente 10 a 12 mil reais pelo câmbio atual. Não é uma fortuna, mas na Rússia rural, onde o custo de vida é bem mais baixo do que nas grandes cidades, esse dinheiro rende bastante. Dá para viver meses com cuidado. Na época, Pavel olhou para aquele dinheiro e disse: "Deixa aí para as despesas da casa." E esqueceu. Vera não esqueceu. Não tocou num centavo daquela herança. O dinheiro ficou parado, esperando, como se ela sempre soubesse que esse dia ia chegar. Agora prestem atenção nesse ponto, porque aqui entra um detalhe importante. Na Rússia, o controle financeiro dentro do casamento é um problema sério. Muitas mulheres que ficaram em casa durante o período soviético e pós-soviético não têm conta bancária própria. Dependem completamente do marido. No Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha, que reconhece a violência patrimonial como uma forma de violência doméstica. Controlar o dinheiro da esposa, impedir que ela trabalhe, fiscalizar cada centavo, tudo isso é crime no Brasil desde 2006. Na Rússia, essa legislação é muito mais fraca.
Mulheres como Vera ficam numa situação ainda mais vulnerável, porque o sistema legal não oferece a mesma proteção. E é por isso que a herança da tia era tão importante. Era o único dinheiro que o marido não controlava. Vera foi esperta aqui. Guardou cada centavo daquela herança sem tocar. A intuição gritava: "Se prepare", e ela ouviu. Quando a hora chegou, o dinheiro estava lá esperando. Vera transferiu tudo para uma conta pessoal que Pavel não conhecia. Ela tinha aberto essa conta 6 meses antes, quando começou a desconfiar que algo estava errado. Não sabia ainda o que era, mas algo não encaixava. O comportamento de Pavel, os cochichos com a sogra, as saídas frequentes. A intuição mandou ela criar uma saída, e ela criou. 180 mil rublos transferidos. Às 5 da madrugada, caiu na hora. Quando Pavel acordou, já não tinha o que fazer. Eram 5:30 da manhã. Pavel não acordava antes das 7 no mínimo. A sogra, mais tarde ainda. Vera escreveu uma mensagem curta para o filho. "Kostya, está tudo bem comigo. Se o seu pai ligar, não se preocupe. Eu me resolvo sozinha. Te amo." Enviou. Depois, bloqueou o número do marido e da sogra. Saiu do apartamento pisando leve. Não chamou o elevador. Desceu os 7 andares de escada. O coração batia firme. As mãos não tremiam. Na rua, o ar estava fresco. Cheirava a outono e asfalto molhado. Tinha chovido durante a noite. Vera respirou fundo e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu o ar encher os pulmões de verdade. Ar de verdade. Ar de liberdade. O carro ligou de primeira, fiel como sempre. Mas antes de sair da cidade, Vera fez uma parada. A delegacia de polícia ficava a 15 minutos dali. Aquela hora da manhã estava quase vazia. 1 ou 2 policiais de plantão com cara de sono. Vera se apresentou ao balcão e disse com voz firme: "Quero registrar uma queixa, ameaça, coação e tentativa de alienação de bem comum." O plantonista, um rapaz jovem com olhos cansados, olhou para ela com atenção. "A senhora tem certeza?" "Absoluta." Ele entregou os formulários. Vera sentou numa mesa no canto e começou a escrever. Escreveu durante quase 1 hora. Descreveu tudo. Como o marido controlava cada centavo, como proibiu que ela trabalhasse, como a sogra a humilhava diariamente. Como a voz dela foi ficando mais baixa ao longo dos anos, até sumir por completo. Como na noite anterior ela ouviu os dois planejando deixá-la na rua, sem casa, sem dinheiro, sem nada. Não exagerou, não dramatizou, apenas expôs os fatos. 23 anos de fatos. Junto com a queixa, ela anexou cópias dos documentos que levava na bolsa. Certidão de casamento. Certidão de nascimento do filho. Escritura do apartamento, que tinha sido comprado durante o casamento, o que significava que metade era dela por direito. Extrato da conta conjunta, mostrando que o dinheiro da herança da tia era pessoal. Agora, esse detalhe é fundamental. Na Rússia, o Código da Família estabelece que todos os bens adquiridos durante o casamento são propriedade conjunta dos cônjuges, mesmo que apenas um deles tenha trabalhado fora. Isso é parecido com o regime de comunhão parcial de bens que a gente tem no Brasil. Ou seja, aquele apartamento que Pavel queria transferir para o nome da mãe, metade dele era de Vera. Qualquer tentativa de vender ou transferir sem o consentimento dela seria ilegal. E Vera sabia disso. Ela tinha consultado um advogado. "É tudo?" perguntou o plantonista quando ela terminou. "Quase." Vera tirou um envelope da bolsa. "Aqui dentro tem uma carta para o meu marido. Ele vai vir aqui hoje ou amanhã. Entregue pessoalmente, por favor." O rapaz girou o envelope nas mãos. "Pedido estranho, eu sei, mas é importante. Muito importante." Ele deu de ombros. "Fica anexado ao protocolo da queixa. Quando ele vier, entrega no balcão com documento de identidade." "Perfeito. Obrigada." Vera saiu da delegacia, entrou no carro e partiu, direção leste. Para onde os campos se abriam, as cidades diminuíam e ninguém a conhecia.
Olhem para essa mulher. 5 da manhã levantou, transferiu o dinheiro, fez a mala, desceu 7 andares no escuro, foi à delegacia, registrou queixa, deixou carta e agora está na estrada. Tudo em silêncio, tudo em ordem, tudo calculado. Pavel achava que ela era uma galinha sem cérebro. 23 anos ele conviveu com essa mulher e não fazia ideia de quem ela era. Na estrada, Vera parou num café de beira de estrada. Pediu café e um pão. A garçonete, uma senhora gorda de uns 60 anos, sorriu para ela. Vai longe? Vou. Sozinha? Sozinha. A mulher fez que sim com a cabeça, com um olhar de quem entendia. Às vezes é o melhor caminho. Vera não perguntou o que ela quis dizer. Tomou o café e seguiu viagem. Ao meio-dia, ela já estava a 200 quilômetros de casa. O celular estava mudo. Ela tinha bloqueado todos os contatos, menos o do filho. Kostya não tinha respondido a mensagem. Talvez não tivesse visto ainda. Ou talvez tivesse visto e não soubesse o que dizer. Vera encontrou uma pequena pousada na entrada de um vilarejo no interior. Limpa, simples, com vista para o rio. A dona, uma senhora idosa chamada Antonina, não fez perguntas. Pegou o dinheiro adiantado de uma semana, entregou a chave. Café da manhã às 8. Se precisar lavar roupa, a máquina fica no quintal. Obrigada. E esse vilarejo, amigos, era outro planeta comparado com a vida que Vera conhecia. Outro ritmo, outro silêncio, outro ar. Um lugar para desaparecer e se reencontrar ao mesmo tempo. Vera deitou na cama e fechou os olhos. Pela primeira vez em 23 anos, ela estava sozinha de verdade. Sem obrigações, sem cobranças, sem horário para cumprir. Esperou que viesse o medo, a solidão, o arrependimento. Não veio nada disso. Veio apenas silêncio. Um silêncio abençoado e curativo. Enquanto isso, a 200 quilômetros dali, Pavel acordou numa casa vazia. No começo não entendeu. Foi até a cozinha. Sem café da manhã. Chamou a mulher. Silêncio. Olhou no banheiro, no quarto, na varanda. Nada. Zinaida Petrovna apareceu mancando no corredor, apoiada na bengala. Onde está ela? Cadê o café? Não sei. Ela não está aqui. Como assim não está? Pavel ligou para o celular de Vera. Fora de área. Verificou o armário. Parte das roupas dela tinha sumido. Documentos sumiram. Chaves do carro sumiram. Correu até a garagem. A vaga estava vazia. Que diabo é isso? Voltou para dentro, abriu o aplicativo do banco. Conta conjunta, 0. Mãe! Gritou ele. Ela levou o dinheiro. Zinaida Petrovna ficou branca. Quanto tinha lá? 180 mil. A herança da tia dela. Mas isso é dinheiro dela? Tecnicamente sim. Mas... E o mas morreu na boca dele, porque ele nunca tinha pensado sobre isso. O dinheiro estava na conta conjunta, então era de todo mundo. Assim ele raciocinava. Assim era conveniente raciocinar. Olha como funciona a cabeça desse homem. O trabalho dela durante 23 anos não contava como contribuição, mas o dinheiro dela, na conta conjunta, contava como dinheiro dele. Esse é o tipo de lógica que só funciona na cabeça de quem está no controle. E aqui tem um detalhe que o público brasileiro talvez não saiba. Na Rússia, o sistema bancário digital é um dos mais avançados do mundo. Os aplicativos dos grandes bancos russos permitem transferências instantâneas entre contas a qualquer hora, de madrugada, feriado, fim de semana, com limites altos para contas do mesmo titular. No Brasil, a gente já tem o sistema instantâneo de pagamentos, mas durante muito tempo existia limite de horário para certas operações. Na Rússia, Vera transferiu 180 mil rublos às 5 da madrugada e o dinheiro caiu na mesma hora. Quando Pavel abriu o aplicativo horas depois, a conta já estava zerada. Tecnologia que protege quando está nas mãos certas. Liga para a polícia, ordenou a sogra. Isso é roubo, ela levou o dinheiro.
Pavel ligou. Explicou a situação. A voz do outro lado ouviu, fez perguntas e então disse: espere um momento. Qual o sobrenome do senhor? Um segundo. Sim, nós temos informações sobre a sua esposa. Ela esteve aqui hoje de manhã. Esteve aí para quê? Ela registrou uma queixa e deixou algo para o senhor. Pessoalmente, o senhor precisa vir até aqui. Pavel sentiu um frio na espinha. O que ela deixou? Venha e o senhor verá. Pavel dirigiu até a delegacia com uma sensação estranha crescendo no peito. Não era medo. Fazia tempo que ele não sabia sentir medo. Era irritação misturada com confusão. Vera, a sua Vera, quieta, obediente, invisível. A mulher que em 23 anos nunca levantou a voz, nunca desobedeceu, nunca saiu sem avisar. Ela fugiu, levou o carro, levou o dinheiro e ainda foi à polícia? Isso não fazia sentido na cabeça dele. Zinaida Petrovna tinha ficado em casa. Os joelhos não deixavam ela andar pela cidade. Mas antes de ele sair, ela despejou. Eu sempre soube que ela era uma cobra. Quietinha, quietinha, mas por dentro, venenosa. Essas mansas são as piores. Pavel nem ouviu. Para ele, Vera era um rato cinzento. Uma dona de casa sem graça. Ela não pensava 2 passos à frente. Ela não pensava ponto final. Só sabia fazer sopa e limpar chão. E aqui vai um aviso, amigos. Cuidado com as pessoas que vocês subestimam. Cuidado com quem vocês acham que não pensa, não sente, não calcula, porque no dia que essa pessoa resolve agir, vocês não vão ter tempo de reagir. A maior vantagem de Vera não foi o dinheiro guardado, não foi a conta secreta, não foi o advogado. A maior vantagem de Vera foi que ninguém naquela casa acreditava que ela fosse capaz de fazer alguma coisa. Pavel chegou à delegacia. O mesmo plantonista jovem o reconheceu pela descrição que Vera tinha dado. O senhor é marido de Vera Nikolaevna? Sou. O que está acontecendo aqui? Sente-se, por favor. O rapaz indicou uma cadeira ao lado da mesa. A sua esposa registrou uma queixa hoje de manhã. Ameaça, coação e tentativa de alienação de bem comum. Pavel piscou. Depois, deu uma risada curta. Isso é piada? Não, senhor. A queixa foi aceita, registrada e será encaminhada para a avaliação. Que ameaça? Que coação? Eu nunca encostei um dedo nessa mulher em toda a minha vida. A queixa descreve controle financeiro, isolamento e humilhação verbal sistemática, além da tentativa de transferir um imóvel comum sem consentimento. Está tudo detalhado. Pavel sentiu o sangue subir ao rosto. Controle? Humilhação? Ele tinha dado tudo para aquela mulher. Casa, comida, roupa, carro. Ela viveu sem trabalhar, sem se preocupar com nada, sem precisar mover um dedo para ganhar dinheiro. E isso era a ameaça? E aqui eu preciso pausar a história de novo, porque esse é um dos argumentos mais antigos e mais perigosos que existe. Eu dei tudo para ela. Prestem atenção. Dar teto, comida e roupa para alguém não é generosidade quando você tirou dessa pessoa a capacidade de conseguir essas coisas por conta própria. Se você obriga alguém a depender de você e depois diz que é generoso, isso não é carinho, isso é controle. E tem muita gente que vive exatamente nessa situação e não percebe. E tem mais uma coisa, disse o plantonista. Ela deixou isso para o senhor. Pediu que fosse entregue pessoalmente. Entregou o envelope. Branco, sem nome, papel firme. Pavel rasgou o lacre. Dentro, uma folha de papel dobrada ao meio. Ele abriu e começou a ler. Pavel, não vou escrever explicações longas. Você não vai entender mesmo. Você achava que eu era surda e cega. Achava que eu não ouvia vocês dois rindo de mim. Achava que eu não percebia você sorrindo para o celular de um jeito que nunca sorriu para mim. Eu via tudo, ouvia tudo, sabia de tudo. Ontem à noite eu estava atrás da porta do quarto e ouvi a conversa inteira. O cartório, a casa, o plano de me deixar sem nada. Vocês riam. Agora quem ri sou eu. O dinheiro que eu levei é herança da minha tia.
São meus bens pessoais. Eu tinha todo o direito de pegar. O carro está no meu nome. Eu não roubei nada. O apartamento onde morávamos é bem adquirido na constância do casamento. Eu tenho direito à metade. Se você tentar passar para o nome da sua mãe ou vender sem o meu consentimento, estará violando a lei. Eu já consultei um advogado. Não me procure. Não me ligue. Eu bloqueei o seu número. Se quiser o divórcio, eu aceito, mas nas minhas condições. Você passou 23 anos me tratando como um objeto, invisível, empregada sem salário e sem folga. Você tirou de mim o trabalho, os amigos, a voz. Você deixou a sua mãe me humilhar todos os dias e nunca, nenhuma vez, ficou do meu lado. Eu aguentei porque acreditava que um dia ia melhorar. Que um dia você ia enxergar o quanto eu fazia por essa família. Que um dia você ia dizer obrigado. Você não disse. Você planejou me jogar na rua como um móvel velho. Pois bem, o móvel saiu andando sozinho. Adeus, Vera. Pavel terminou de ler e as pernas cederam. Ele se apoiou na cadeira, depois escorregou para o chão. Sentou no chão da delegacia, com a carta na mão, olhando para o nada. Reparem nesse homem. Esse é o mesmo homem que ria na cozinha há menos de 24 horas. O mesmo que brindava com a mãe enquanto planejava destruir a esposa. Agora está sentado no chão de uma delegacia, com as mãos tremendo, sem entender como a mulher que ele chamava de galinha desmontou a vida dele em uma manhã. O plantonista olhava para ele sem pena e sem deboche. Apenas olhava. O senhor quer água? Pavel não respondeu. Ele lia e relia a carta. Essas palavras foram escritas por Vera. A sua Vera. A mulher que ele achava incapaz de formular um pensamento completo. De onde veio isso? Como? Posso abrir um boletim de busca? Perguntou ele com a voz rouca. O plantonista balançou a cabeça. Com que fundamento? A sua esposa é maior de idade. Está em plena capacidade mental. Saiu por vontade própria. Não roubou nada. Não cometeu nenhum crime. Ela tem todo o direito de ir para onde quiser sem informar o senhor. Mas ela é minha mulher. Isso não faz dela sua propriedade. E essa frase, amigos, vale ser repetida. Isso não faz dela sua propriedade. Um rapaz de plantão numa delegacia russa, provavelmente cansado, provavelmente ganhando pouco, disse em 10 palavras o que muita gente precisa de anos de terapia para entender. Pavel saiu da delegacia e dirigiu de volta para casa. Na cabeça, tudo girava. A carta, a queixa, o dinheiro, o que ia dizer para a mãe. O que Lika ia pensar. Lika, a amante, 32 anos, contadora da empresa dele. O caso tinha começado 6 meses antes, num evento corporativo. Ela olhava para ele com admiração, ria das piadas dele, pendurava-se em cada palavra. Perto dela, Pavel se sentia jovem e importante. Perto de Vera, se sentia velho e entediado. Ele não pretendia largar a esposa. Para quê? Vera era cômoda, cuidava da casa, da mãe dele, não fazia perguntas. Divórcio significaria dividir patrimônio, enfrentar escândalo, dar explicações para o filho. Era mais fácil manter tudo como estava. Lika de um lado, Vera do outro. Esquema perfeito. Mas a mãe insistiu. Livre-se dela. Passe a casa para o meu nome. Depois se divorcia. Ela não vai receber nada. E ele concordou. Porque era conveniente. Porque Vera era um móvel. E móveis não têm direitos. Agora o móvel tinha ido embora e levado junto a paz dele. Pavel chegou em casa e jogou a carta na mesa da cozinha. Zinaida Petrovna leu. O rosto dela se contorceu de raiva. Cobra! Eu sempre disse cobra! Calculou tudo, planejou tudo. Ela ouviu a nossa conversa, disse Pavel baixinho. Ontem à noite, estava atrás da porta. A velha parou, engoliu em seco. Depois, colocou a carta na mesa devagar. E agora? Não sei. Pela primeira vez na vida, Pavel genuinamente não sabia o que fazer.
Ele pegou o celular e ligou para Lica. Oi, a voz dela estava sonolenta. Está ligando cedo. Tenho um problema. A Vera foi embora. Silêncio. Foi embora como? De vez? Sim. Levou dinheiro, carro, fez queixa na polícia. Queixa de quê? Ameaça, coação, tentativa de tirar o apartamento sem consentimento dela. Silêncio longo. Pasha, isso é sério. Aqui tem um detalhe que muda a leitura dessa cena. Na Rússia, especialmente em cidades como Samara, o meio empresarial é pequeno e fechado. Todo mundo se conhece. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Uma contadora envolvida num caso com o chefe, que termina em escândalo público de divórcio com queixa policial, não perde só o namorado. Perde o emprego, a reputação e a chance de ser contratada em qualquer empresa da região. Na Rússia, diferente do Brasil, não existe lei que proteja o empregado nesse tipo de situação. A Lica não está sendo fria por maldade. Está fazendo conta. E a conta não fecha. Eu sei que é sério. Não, você não entende. Isso é muito sério. Se ela contratou advogado, se ela juntou provas, você pode perder metade de tudo. Notem a reação da Lica. A primeira coisa que ela pensou não foi coitada da Vera, nem que bom que estamos livres. Foi quanto isso vai custar. Isso diz tudo sobre que tipo de pessoa ela é. Eu não vou perder nada, rosnou Pavel. A casa é minha, a empresa é minha, eu construí tudo. Ela ficou em casa 23 anos criando o teu filho e cuidando da tua mãe. Pela lei, isso também é contribuição para o casamento. Pavel ficou mudo. Nunca tinha pensado nisso. Nunca. O trabalho de Vera dentro de casa simplesmente não existia na cabeça dele. Era como o ar. Estava lá, mas ninguém agradecia por respirar. Preciso de um bom advogado, disse ele por fim. Precisa mesmo. Lica fez uma pausa. Escuta, Pasha, vamos dar um tempo. Eu não gosto de como isso está se desenrolando. Tempo. Não quero ser arrastada para um processo judicial. Desculpa. E desligou. Pavel olhou para o celular na mão e não acreditou. Lica, a mulher inteligente, compreensiva, apaixonada, jogou ele para o lado no primeiro sinal de problema, como um rato pulando de navio. E a Vera? A Vera ficou 23 anos. Aguentou a mãe dele, a frieza dele, as humilhações diárias. Ficou, e ficou, e ficou. E ele nunca valorizou. Essa é uma lição que dói, mas precisa ser dita. Muitas vezes, a pessoa que fica, não fica por fraqueza. Fica por amor, por esperança, por lealdade. E a pessoa que a gente acha que é a especial, a que brilha, a que encanta, é a primeira a assumir quando o vento muda. Cuidado com quem vocês descartam. E cuidado com quem vocês admiram. Vera acordou com um raio de sol no rosto. Demorou para lembrar onde estava. Paredes brancas, teto desconhecido, cheiro de roupa limpa, a pousada, o vilarejo, a 200 quilômetros da vida antiga, a liberdade. Ela ficou deitada, esperando a angústia que vinha toda manhã. Aquele peso no peito que a acompanhava fazia anos. O peso não veio. No lugar dele, uma leveza estranha, quase esquecida. O relógio marcava 9h30. Ela tinha dormido além do horário do café. Pela primeira vez em 23 anos, ninguém veio reclamar. Desceu as escadas. Antonina, a dona da pousada, estava na varanda catando feijão. Acordou, querida. O café esfriou, mas eu esquento. Não precisa, eu não estou com fome. Precisa sim. Senta. Vera sentou. Antonina trouxe mingau, pão, chá com mel, comida simples, mas gostosa. Vera comeu devagar, saboreando cada pedaço. De onde você veio? Perguntou Antonina, voltando para o feijão. De longe. Fugindo de alguém? Vera pensou por um momento. Depois assentiu. Do marido. Antonina não se surpreendeu. Apenas suspirou. Já vi muitas assim. Chegam quietas, assustadas, depois se recuperam, ganham vida. Faz tempo que a senhora tem essa pousada.
15 anos, desde que eu mesma fugi do meu. Vera levantou os olhos. A senhora também? 20 anos aguentei. Ele bebia, batia. Eu achava que não tinha para onde ir. 2 filhos, sem emprego, sem dinheiro. Até que um dia acordei e entendi que pobreza com liberdade é melhor do que conforto numa jaula. E como se virou? Foi difícil. O primeiro ano é o pior. Trabalhei de faxineira, de lavadeira, vendi coisa na feira, juntei dinheiro, comprei essa casa, reformei, comecei a alugar quarto e aqui estou. Ela sorriu. O rosto enrugado se iluminou com uma doçura inesperada. O mais importante é não desistir. Os primeiros passos são os mais duros. Depois alivia. E isso é verdade, amigos. Não só para a Vera, não só para a Antonina, para qualquer pessoa que sai de uma situação que a sufocava. O primeiro ano assusta, mas cada dia que passa sem o peso do outro em cima é um dia mais leve. E aqui cabe uma curiosidade para quem é do Brasil. Na Rússia, é muito comum que a sogra more na casa do filho casado. Os apartamentos soviéticos foram construídos para famílias de várias gerações, e essa cultura sobreviveu ao fim da União Soviética. A diferença é que no Brasil, quando alguém da família mais velha mora junto, normalmente é a mãe da esposa. Na Rússia, é quase sempre a mãe do marido. Isso muda tudo, porque a esposa vira minoria dentro da própria casa. E foi exatamente o que aconteceu com Vera durante 15 anos. Vera tomou o chá e saiu para conhecer o vilarejo. Era pequeno e silencioso. Algumas dezenas de casas, uma loja, um correio, uma igrejinha no topo de uma colina. Alguém no quintal ao lado colhia maçãs. Ela caminhava pela estrada de terra e pensava nas palavras de Antonina. O primeiro ano é o pior. O celular vibrou. Mensagem de Kostya. Mãe, o que aconteceu? O papai ligou. Estava em pânico. Disse que você foi embora. É verdade? Vera parou, releu a mensagem 2 vezes. Depois respondeu. É verdade. Eu fui embora. Conto tudo quando estiver pronta. Não se preocupe comigo. Estou bem. Te amo. A resposta veio em 1 minuto. Mãe, não entendo. Vocês estavam juntos há tantos anos. O que aconteceu? Vera pensou por muito tempo. Como explicar para um filho de 22 anos algo que ela mesma demorou décadas para entender? Como contar sobre milhares de pequenas humilhações? Sobre o silêncio que mata devagar? Kostya, eu amei o seu pai. Amei muito, mas ele nunca me amou de volta. Para ele eu era uma coisa útil, nada mais. Ontem à noite, eu ouvi ele e a sua avó planejando me tirar a casa e me deixar na rua. Eles riam de mim. Eu não podia mais ficar. Pausa longa. Depois, a vovó sempre foi injusta com você. Eu percebia. Mas achava, não sei o que achava, que era normal, que toda a família era assim. Vera sentiu os olhos arderem. Ele percebia. O menino dela percebia e ficou calado, assim como ela ficou calada por anos. Não é normal, filho. Eu demorei demais para entender isso, mas antes tarde do que nunca. Onde você está? Longe. Em segurança. Prefiro não dizer onde por enquanto. Desculpa. Entendo. Se cuida, mãe. Te amo. Eu também te amo. Vera guardou o celular e ficou parada na estrada por um longo tempo, olhando para o rio. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas não eram de tristeza. Eram de alívio. Kostya não virou as costas. Não tomou o lado do pai. Não acusou ela de nada. Isso era mais do que Vera ousava esperar. À noite, ela estava sentada na varanda da pousada, enrolada num cobertor. Antonina trouxe chá com ervas. Hortelã, tomilho, erva cidreira. Disse que era bom para a ansiedade. O meu filho escreveu, disse Vera. Não me julgou. Crianças sentem a verdade, mesmo quando ficam em silêncio. Eu tinha medo de que ele me odiasse, de que escolhesse o pai. Pode ser que um dia escolha, ou pode ser que não. Não dá para saber. O que importa é que você fez o que tinha que fazer. O resto se ajeita. Vera concordou com a cabeça e tomou o chá.
Estava amargo e quente. Funcionava. Preciso de trabalho, disse Vera. Dinheiro acaba. O que você sabe fazer? Cozinhar, limpar. Fui enfermeira, mas isso foi há muito tempo. Enfermeira? Antonina ergueu as sobrancelhas. No vilarejo tem um posto de saúde. O Feldshir, Grigori Semyonovich. Está velho já. Mal dá conta. Talvez precise de ajuda. Vai lá. Conversa. Aqui cabe uma curiosidade para o público brasileiro. Na Rússia, existe uma profissão médica chamada Feldshir, que não tem equivalente exato no Brasil. O Feldshir é mais do que um enfermeiro, mas menos do que um médico. Ele pode diagnosticar, receitar medicamentos, fazer procedimentos básicos. Nos vilarejos rurais da Rússia, onde médicos são raríssimos, o Feldshir é a única referência de saúde para a população inteira. É um profissional essencial, respeitado e muitas vezes sobrecarregado, porque atende sozinho centenas de pessoas. No Brasil, o equivalente mais próximo seria uma mistura de enfermeiro com agente de saúde, mas com muito mais autonomia. Sem documentos, sem registro na cidade. Documentos você tem. E registro temporário, a gente dá um jeito. Não é difícil. Eu ajudo. Vera olhou para Antonina com gratidão. Por que a senhora me ajuda? Porque alguém me ajudou uma vez. Uma desconhecida numa cidade desconhecida. Me deu um teto, comida e me disse para onde ir. Eu lembro dela até hoje. Agora é a minha vez. Atesto pela Sion, portena minha portena. E essa é uma das coisas mais bonitas dessa história. Não é a vingança, não é a fuga, não é o dinheiro guardado. É isso. Uma mulher que sofreu estendendo a mão para outra que está sofrendo. Corrente de bondade. Sem contrato, sem juros, sem prazo, simplesmente porque alguém fez por ela e agora ela faz por outra. Vera dormiu com uma sensação estranha. Esperança. Pela primeira vez em muitos anos, o futuro não parecia um túnel escuro sem saída. Havia incerteza, sim, mas dentro da incerteza algo vivo, algo verdadeiro. E a 200 quilômetros dali, Pavel estava sentado na cozinha escura, bebendo conhaque. A garrafa já ia pela metade. Zinaida Petrovna tinha ido dormir havia tempo, não sem antes soltar a sua sentença final. Encontra ela e traz de volta, ou arranja um bom advogado. Ele não sabia o que queria. Trazer Vera de volta? Para quê? Ele mesmo queria se livrar dela. Mas agora que ela saiu sozinha nas condições dela, deixando ele como idiota, era insuportável. Lika não atendia mais o celular. O filho tinha mandado uma mensagem seca. Pai, preciso de tempo para pensar. Lika não atendia mais o celular. Os amigos não sabiam de nada. Ele não tinha contado para ninguém. Pela primeira vez na vida, Pavel se sentiu verdadeiramente sozinho e descobriu que não gostava nem um pouco da sensação. Passaram-se os primeiros dias. Vera começou a se acostumar com a nova rotina. Acordava sem horário fixo, tomava café com Antonina, caminhava pelo vilarejo, respirava. No terceiro dia, foi até o posto de saúde. Um prédio de tijolos antigo na beira do vilarejo. Grigori Semyonovich, um velho magro com olhos bondosos e mãos trêmulas, recebeu Vera com desconfiança. Perguntou sobre o passado dela, a formação, os motivos da mudança. Vera respondeu com honestidade. Tinha fugido do marido. Estava recomeçando a vida. Diploma? Perguntou o velho. Tenho. Está comigo. Ela tirou da bolsa o documento surrado. Grigori Semyonovich examinou por um longo tempo, apertando os olhos. 23 anos sem exercer. O marido não deixava. Ele devolveu o diploma e se recostou na cadeira. Preciso de ajuda, isso é verdade. A vista já não é a mesma, as mãos falham. Mas oficialmente não posso te contratar. Não tem vaga no orçamento. Posso pagar do meu bolso. Pouco, mas dá para viver. Ele disse o valor. Vera assentiu. Era menos do que Pavel dava para as despesas da casa, mas era mais do que nada. E era dela, conquistado por ela. Amanhã às 8,
Venha, eu mostro como funciona tudo. Trabalho não falta. A região é grande, os povoados ao redor dependem daqui e eu estou sozinho. Vera saiu do posto de saúde e parou no degrau da entrada. O sol descia no horizonte, pintando o céu de rosa e dourado. Em algum quintal perto dali, alguém colhia maçãs. Um cachorro latia ao longe e Vera sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu sem motivo, só porque sim. Tinha trabalho, tinha teto, tinha liberdade. Por enquanto, era suficiente. Naquela noite, ligou para Kostya. Ele atendeu na hora, como se estivesse esperando. Mãe, como você está? Bem, filho. Encontrei trabalho. Trabalho? Já? Num posto de saúde, ajudando o médico local. Mas você era enfermeira, não era? Eu lembro que você contou uma vez. Era, antes de você nascer, agora estou voltando. Kostya ficou calado por um momento. Depois disse com cuidado. O papai liga todo dia. Pergunta se eu sei onde você está. E o que você responde? Que não sei. É verdade. Você não me disse. Não disse mesmo. Mãe, ele está estranho. A voz diferente. Nunca ouvi ele assim. Vera não respondeu a isso. Não sabia o que sentir em relação a Pavel naquele momento. Ódio exigia energia demais. Pena, ele não merecia. Sobrava um vazio, como se ele tivesse morrido e ela já tivesse feito o luto. A vovó está doente, continuou Kostya. O papai disse que a pressão dela disparou. Foram médicos lá em casa. Sinto muito ouvir isso. Sente mesmo? Vera pensou. Zinaida Petrovna tinha envenenado a vida dela durante 15 anos. Cada dia uma alfinetada, uma provocação, uma lembrança de que ela não era boa o suficiente. Sinto que ela é uma pessoa infeliz, disse Vera por fim. Pessoas infelizes machucam os outros, mas isso não é desculpa. Você mudou, mãe. Talvez, ou talvez tenha virado quem eu sempre fui. Eles conversaram mais um pouco. Sobre o trabalho dele, sobre a esposa dele, Nastya, sobre o dia a dia. Uma conversa normal entre mãe e filho. Uma conversa que eles não tinham de verdade há anos. Depois que desligou, Vera ficou sentada na varanda, olhando as estrelas. O céu ali era diferente. Imenso, limpo, cheio de pontos brilhantes. Na cidade, ela tinha esquecido como as estrelas eram. Antonina apareceu com 2 xícaras de chá e sentou ao lado. Falou com o filho? Falei. Não me condenou. Um filho que não vira as costas para a verdade vale mais do que 10 que fingem que está tudo bem. Eu tive medo de que ele me odiasse. Pode acontecer ainda, ou pode não acontecer. Ninguém sabe. O importante é que você fez o que precisava. O resto se encaixa. Vera tomou um gole do chá, quente e adocicado. Antonina, posso perguntar uma coisa? Pergunta. Você alguma vez se arrependeu de ter ido embora? Antonina ficou em silêncio por um tempo. Depois, balançou a cabeça. Nenhuma vez. No começo foi terrível. Medo, solidão, sem saber como ia ser o amanhã. Mas nenhuma vez me arrependi. Sabe por quê? Por quê? Porque pela primeira vez na vida eu respirava com os 2 pulmões. Pela primeira vez, acordava sem medo. Pela primeira vez me sentia gente e não sombra. Isso valeu todas as dificuldades. Vera concordou com a cabeça. Ela entendia. Agora entendia. E a 200 quilômetros dali, Pavel enfrentava a pior semana da vida dele. Começou com a visita ao advogado. Um jovem seguro de si chamado Roman, escritório no centro de Samara, diploma na parede, café servido por secretária. Pavel sentou na cadeira de visitas e cruzou os braços. A postura de quem vai receber a resposta que quer. Roman folheou os documentos durante 10 minutos sem dizer uma palavra. Depois tirou os óculos, colocou na mesa e olhou para Pavel. A situação é complicada. Complicada como? A sua esposa tem direito a metade dos bens adquiridos no casamento. O apartamento foi comprado durante o casamento, então metade é dela. O carro está no nome dela. O dinheiro que ela levou é herança pessoal dela. O senhor não tem nenhum direito sobre esse valor. Pavel descruzou os braços.
Espera, esse dinheiro estava na conta conjunta. Herança é bem pessoal, independentemente de onde está depositada. A lei é clara. E a queixa? A tal de ameaça e coação? Roman fez uma careta. Desagradável. Esse tipo de caso está ganhando peso nos tribunais. Se ela tiver um bom advogado, se apresentar provas, depoimentos, gravações, o tribunal pode ficar do lado dela. Na pior das hipóteses, o senhor perde mais do que a metade. Que provas? Que gravações? O senhor tem certeza de que ela nunca gravou nada? Celulares existem. Uma palavra descuidada e a gravação está pronta. Pavel gelou. Lembrou de dezenas de noites em que ele e a mãe discutiam sobre Vera com as portas abertas. Xingamentos, planos, risadas. E se Vera tivesse gravado? E se ela tivesse provas de tudo? O que eu faço? Negocia. Divórcio amigável. Divide tudo no meio. Ela retira a queixa. Todo mundo segue a vida com o mínimo de prejuízo. E se ela não aceitar? Roman deu de ombros. Aí é tribunal. Longo, caro, público. A decisão é sua. Pavel levantou da cadeira sem apertar a mão de Roman. Demitiu ele no corredor antes mesmo de chegar ao elevador. Não queria aquela resposta. Queria outra. O segundo advogado era mais velho, mais caro, mais experiente. Ouviu tudo com as mãos cruzadas sobre a barriga. No final, tirou os óculos e disse: o primeiro advogado estava certo. Negociar é o melhor caminho. Pavel não agradeceu. Saiu batendo a porta. O terceiro advogado, indicação de um amigo, analisou o caso por telefone e mandou uma mensagem de texto. Procure um acordo. Não tem como ganhar isso em tribunal. E aqui, amigos, cabe um comentário. 3 advogados diferentes disseram exatamente a mesma coisa para Pavel. E ele continuava buscando um quarto, um quinto, alguém que dissesse o que ele queria ouvir. Isso é o que acontece quando uma pessoa passa a vida inteira sem ser contrariada. Ela não aceita a realidade. Ela procura uma realidade alternativa que confirme o que ela já decidiu. Mas a lei não funciona assim. A lei não liga para o que você acha justo. A lei diz o que é. Em casa, a situação piorava a cada dia. Sem Vera, o apartamento virou um caos. Ninguém cozinhava, ninguém limpava, ninguém lavava. Pavel tentou contratar uma empregada doméstica. A primeira aguentou 2 dias. Não suportou o gênio de Zinaida Petrovna. A segunda durou 4. Incompetentes, gritava a velha. Nenhuma sabe trabalhar direito. Mãe, se acalma. Não me manda me acalmar. Isso tudo é culpa daquela mulher. Fugiu, nos abandonou. A gente queria se livrar dela, lembrou Pavel, exausto, mas não assim, não assim. E ela tinha razão, de um certo ponto de vista. Eles queriam expulsar Vera humilhada, arrasada, sem dinheiro e sem opções. E ela saiu vitoriosa. Essa era a parte que doía. No trabalho, os problemas também bateram à porta. Sócios ficaram sabendo da queixa policial. Numa cidade como Samara, onde os círculos empresariais são pequenos, fofoca se espalha como fogo em palha seca. 2 clientes importantes recusaram renovar contrato. Disseram, sem muita cerimônia, que não queriam associação com alguém envolvido nesse tipo de escândalo. Isso é absurdo, gritava Pavel ao telefone. Ela está mentindo, eu nunca bati nessa mulher. Não é questão de bater ou não, respondeu o cliente com frieza. É questão de imagem. Nós não podemos arriscar a nossa reputação. A reputação. Aquela coisa invisível que Pavel sempre achou que controlava perfeitamente, desmoronando por causa de uma mulher que ele considerava incapaz de pensar. Lika continuava sem atender o telefone. Ele mandou uma mensagem longa, explicando, justificando, pedindo para ela esperar. Ela respondeu em 2 frases. Pasha, foi um erro. Esquece. Erro. 6 meses de encontros secretos, promessas, planos de futuro, e para ela foi um erro. Uma palavra. Acabou. Pavel bebia todas as noites.
No começo, uma taça de vinho, depois duas, depois a garrafa inteira. Depois, passou para o conhaque. Numa das noites, talvez no 10º dia desde a partida de Vera, ele estava sentado na cozinha escura, olhando fotos antigas no celular. O casamento, a lua de mel, o nascimento de Kostya, os primeiros anos. Nas fotos, Vera sorria. Jovem, bonita, apaixonada. Quando ela parou de sorrir, ele não lembrava, não tinha reparado, não se importou o suficiente para reparar. Achou uma foto de 10 anos atrás. Ano novo. Vera num vestido azul, com uma taça de champanhe na mão. Olhava para a câmera, mas os olhos estavam vazios, cansados, apagados. 10 anos atrás, ela já era infeliz e ele não viu, ou não quis ver. E essa é outra lição dessa história. Às vezes a dor do outro está bem ali, na nossa frente, todos os dias, e a gente não enxerga. Não porque é difícil de ver, mas porque é conveniente não ver. Porque ver obriga a agir. E agir dá trabalho. O celular vibrou. Mensagem de Kostya. Pai, precisamos conversar. Eu vou aí no sábado. Pavel largou o celular. Sábado era daqui a 3 dias. O que o filho ia dizer? Ia tomar o lado da mãe? Ia acusá-lo? Ele percebeu que tinha medo daquela conversa. Medo de verdade. Antes, Kostya sempre foi aliado dele. Sempre admirou o pai, o empresário bem-sucedido, o homem forte. A mãe era pano de fundo, serviço de apoio. Era assim que funcionava. Era cômodo assim. Agora tudo desmoronava. E Pavel começou a se fazer uma pergunta que evitou a vida inteira. E se Vera estivesse certa? E se ele realmente fosse o que ela descreveu na carta? Não cruel, não violento, mas frio, indiferente, desprezível. E se todos aqueles anos ela sofreu e ele simplesmente não reparou? O pensamento era desconfortável. Ele afastou, fechou os olhos. Mas o pensamento voltou e voltaria de novo. Toda noite, toda manhã, toda vez que ele olhava para a cadeira vazia na mesa da cozinha. Vera tinha ido embora e levado consigo algo que ele não conseguia nomear. Talvez fosse a certeza de que ele estava certo. Talvez fosse a ilusão de que era um homem bom. E a história continua. O sábado chegou mais rápido do que Pavel esperava. Ele passou a manhã andando de um lado para o outro na sala, sem conseguir parar. Zinaida Petrovna estava sentada na poltrona, de braços cruzados e lábios apertados. Para de andar. Está me dando dor de cabeça. O Kostya está vindo, eu ouvi, e daí? Ele é seu filho. Vai ficar do seu lado. Pavel não tinha tanta certeza. As últimas conversas com o filho tinham deixado um gosto estranho. Kostya ouvia, respondia com monossílabos. Não apoiava, nem condenava. Parecia estar esperando, juntando peças, analisando. A campainha tocou ao meio-dia. Pavel abriu a porta. Kostya estava no corredor, alto, largo de ombros, parecido com o pai na juventude. Só os olhos eram diferentes. Os olhos eram da mãe. Cinzentos, atentos, que enxergavam tudo. Oi, pai. Oi, entra. Kostya entrou e olhou ao redor. O apartamento estava num estado deplorável. Poeira nos móveis, louça suja na pia, roupas espalhadas. Ele não comentou, apenas levantou uma sobrancelha. A vovó, na sala, foram juntos. Zinaida Petrovna abriu um sorriso forçado. Kostienka, que bom te ver. Ele se inclinou, beijou a avó na bochecha, sentou na poltrona em frente. Pavel ficou de pé, sem saber o que fazer com as mãos. Quer chá? Não. Vim falar. Não vou demorar. Silêncio pesado. Kostya olhava para o pai com uma expressão nova. Não era hostilidade, mas também não era a admiração de antes. Era a avaliação, fria, sóbria, madura. Pai, eu conversei com a mãe. Eu sei. Ela me contou tudo, sobre a conversa daquela noite, sobre o cartório, sobre o plano de tirar a casa dela. Zinaida Petrovna bufou. Ela exagera. A gente estava só conversando. Vovó.
Kostia se virou para ela e a voz ficou mais dura. Eu quero ouvir o papai. Por favor, olhem para esse rapaz. Ele não gritou. Não faltou com respeito, mas cortou a avó com uma frase só. Educado e firme. Isso é postura de alguém que veio preparado. A velha se calou, com os lábios apertados de raiva. Pavel engoliu em seco. Kostia, você não entende a situação. Então me explica. A sua mãe e eu, nós vivíamos como vizinhos há muitos anos, não como marido e mulher. Eu pensei que seria melhor se a gente se separasse. E para isso, precisava transferir a casa para a vovó pelas costas da mãe? Pavel não achou resposta. Kostia esperou. Zinaida Petrovna esperou, furando o neto com o olhar. O apartamento estava em silêncio. Foi um erro, disse Pavel finalmente. Eu admito, um erro. Erro. Kostia repetiu a palavra devagar. 23 anos tratando ela como empregada. 23 anos deixando a vovó humilhar ela. 23 anos de café pronto, casa limpa, roupa lavada e nenhuma vez um obrigado. Isso também é erro? Kostia, Deixa eu terminar. Ele ergueu a mão, parando o pai. Eu cresci nessa casa. Eu vi como vocês tratavam ela. Vi e fiquei calado, porque era conveniente, porque a mãe nunca reclamava, porque eu era covarde. A voz dele tremeu na última palavra. Ele parou, apertou as mãos uma na outra. Notem esse momento. Kostia não está só confrontando o pai, está confrontando a si mesmo, está dizendo em voz alta o que carregou calado durante anos. E isso exige uma coragem que muita gente não tem. Eu casei. Tenho a minha família agora. E entendi uma coisa. Se a Nástia estivesse no lugar da mãe, eu morreria de vergonha. Entende? Morreria. Pavel olhava para o filho e não reconhecia. Cadê o menino obediente que concordava com tudo? Cadê o adolescente que fingia não ver os conflitos da família? Ali estava um homem, adulto, formado, com os próprios valores. Eu não estou pedindo que você escolha lado, disse Pavel baixo. Já escolhi. Zinaida Petrovna soltou um gemido e agarrou o peito. Kostia, como você pode? O seu pai. O meu pai fez a minha mãe infeliz durante 23 anos. E a senhora ajudou, vovó. Cada dia, cada palavra. Ingrato, gritou a velha. Te criamos, te demos de tudo. A mãe me criou. O pai pagou as contas. A senhora criticou. São coisas diferentes. Essa frase, amigos, guardem ela, porque resume 23 anos em 3 frases. A mãe criou. O pai pagou. A avó criticou. Cada um fez o que fez. E agora cada um colhe o que plantou. Kostia se levantou, ajeitou o casaco. Não vim aqui para brigar. Vim dizer o que precisava ser dito. A mãe tem razão. Em tudo. E se vocês tentarem tirar dela o que é dela por direito, eu fico do lado dela. No tribunal, se for preciso. Kostia. Pavel deu um passo na direção do filho. Pai, eu te amo. Você é meu pai. Isso não muda. Mas respeitar, eu não consigo mais. Talvez, um dia, se você mudar. Por enquanto, não. Ele saiu, sem olhar para trás. A porta se fechou sem barulho, sem batida, e isso foi pior do que se tivesse saído gritando, porque quem bate porta está com raiva. Quem fecha a porta em silêncio já decidiu. Zinaida Petrovna chorou alto, feio, com soluços e lamentos. Que vergonha! O próprio neto nos trocou por aquela. Pavel não ouvia. Estava parado na janela, olhando Kostia entrar no carro e ir embora. O filho dele, o único filho, tinha escolhido a mãe. E no fundo, Pavel sabia que era justo. E era exatamente por ser justo que doía tanto. Vera soube da visita naquela mesma noite. Kostia ligou direto do carro. Conversei com o pai. E como foi? Pesado. Mas eu disse tudo o que queria. Vera ouviu em silêncio, e as lágrimas desciam pelo rosto. Não de tristeza, de gratidão. O filho dela cresceu.
O filho dela se tornou um homem que escolheu a verdade. Obrigada, filho. Não agradece. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Me perdoa por ter ficado calado tantos anos. Você era criança. Era covarde. Mas não sou mais. Eles conversaram por uma hora inteira. Pela primeira vez de verdade, sem frases soltas, sem silêncios constrangidos. Kostya contou da vida dele, da Nastya, dos planos. Vera ouvia e sorria. Depois do telefonema, ela ficou na varanda. Antonina apareceu, sentou ao lado. Boas notícias, pelo rosto. Muito boas. O meu filho. Ah! Antonina sorriu. Rapaz corajoso. Corajoso, sim. Vera riu. De leve, solto, do fundo da alma. Fazia anos que ela não ria assim. Sabe, Antonina, eu passei tantos anos com medo. Medo de sair, medo de ficar, medo de perder o filho. E agora olha. Agora não tenho medo de nada. Isso é liberdade, querida. Quando o medo solta, a vida de verdade começa. Um mês se passou. Vera mergulhou na rotina nova. Todo dia ia ao posto de saúde, atendia pacientes com Grigori Semyonovich, fazia curativos, aplicava injeções, media pressão. As mãos lembraram dos movimentos antigos mais rápido do que ela esperava. Os moradores do vilarejo aceitaram Vera aos poucos. No começo, estranharam. Forasteira, da cidade, apareceu do nada. Mas o gelo foi derretendo. As avós vinham não só buscar remédio, mas conversar. As mães traziam as crianças e ficavam para tomar chá. Os homens, encabulados, pediam conselho sobre problemas que não sabiam falar em voz alta. Você se encaixou, disse Grigori Semyonovich um dia, observando Vera acalmar uma criança chorando. Parece que viveu aqui a vida inteira. Eu me sinto bem aqui. Dá para ver. Os seus olhos mudaram. Estão vivos. Vera sabia. Ela mesma notava a diferença. No espelho, nas vitrines, na forma como as pessoas reagiam a ela. Não se curvava mais, não abaixava o olhar, não se encolhia com barulhos altos. Tinha largado um peso invisível que arrastava nos ombros fazia anos. Prestem atenção nessa transformação. A postura conta tudo. Uma mulher que andava olhando para o chão agora, olha para a frente. Uma mulher que encolhia os ombros, agora os mantém abertos. Isso não é cosmético. Isso é o corpo dizendo o que a boca ainda não tem palavras para dizer. Estou livre. Antonina virou amiga. A primeira amiga de verdade em muito tempo. Passavam as noites na varanda, bebendo chá, falando de tudo e de nada. Antonina contava sobre a própria vida, sobre os filhos, sobre o segundo marido, um homem bom que ela conheceu depois de fugir do primeiro. Então existe coisa boa depois de tudo isso? Perguntou Vera uma noite. Existe. Não vem logo e não vem sempre, mas vem. Vera não pensava em homem nenhum. A ferida ainda estava aberta e, pela primeira vez na vida, ela pertencia só a si mesma. E isso era bom demais para dividir com qualquer um. Kostya ligava toda semana. Um dia disse, mãe, eu e a Nastya queremos ir te visitar, ver como você está. O coração de Vera disparou. De verdade, de verdade. No próximo final de semana, se você deixar. Vera deixou. Esperou a visita com uma mistura de nervosismo e alegria que não sentia há anos. O filho vindo por vontade própria. O filho querendo estar perto. Eles chegaram no sábado de manhã. Kostya e Nastya, um casal jovem com o mesmo sorriso. Nastya era uma moça simpática, cabelo ruivo, sardas no nariz. Abraçou a sogra como se a conhecesse há anos. Vera Nikolaevna, que prazer finalmente conhecer a senhora. Só Vera, por favor. Passearam pelo vilarejo, almoçaram no café à beira do rio, conversaram. Kostya olhava para a mãe com espanto. Você está completamente diferente, mãe. Eu não te reconheço. Isso é ruim? Não. É incrível. Você parece feliz. Talvez porque eu esteja. Para quem não sabe, na cultura russa existe uma separação muito forte entre a vida na cidade grande e a vida no campo.
Os russos que vivem em Moscou, São Petersburgo ou Samara muitas vezes olham para os vilarejos rurais com desprezo, como se morar no interior fosse sinônimo de fracasso. Por isso, a surpresa de Kostya ao ver a mãe feliz num vilarejo é maior do que parece. Vera não só mudou de casa, ela rompeu com todo um sistema de valores que dizia que sucesso é morar na cidade, ter marido e manter a família junta a qualquer custo. À noite, quando Nastya foi ajudar Antonina na cozinha, Kostya e Vera ficaram sozinhos na varanda. O filho olhava para o rio, calado. Depois disse: "Mãe, preciso te contar uma coisa sobre o pai." Vera se preparou. Eles não falavam de Pavel. Havia semanas. Ele está mal, muito mal. Bebe todo dia. No trabalho, os sócios estão se afastando, clientes somem. A vovó acamou de vez. Precisa de cuidadora. E ele não consegue manter ninguém. Vera escutou em silêncio. Esperou sentir satisfação, uma pontada de vingança. Não sentiu. Só uma tristeza cansada. "Ele me liga", continuou Kostya. Chorou no telefone. Disse que entendeu tudo, que quer pedir desculpa. "Pediu o teu novo número. Você deu?" "Não." Disse que a decisão era sua. Vera fez que sim com a cabeça. Fez certo. Ela pensou a noite inteira. Revirou na cama, olhou para o teto, lembrou. 23 anos. 8.000 dias. Milhões de pequenas dores, humilhações, decepções. E uma conversa atrás da porta que derrubou tudo. Queria falar com Pavel, ouvir a voz dele, as justificativas, os pedidos de perdão tardios? Não. Mas sabia que em algum momento seria inevitável. Divórcio, partilha de bens, papelada, tudo isso exigia comunicação. Fugir para sempre não era opção. De manhã, disse a Kostya, "Dá o meu número para ele. Pode escrever. Ligar. Ainda não quero." Pavel escreveu naquela mesma noite. Uma mensagem longa, confusa, cheia de repetições. Vera leu 3 vezes. "Vera, eu sei que não mereço resposta. Sei que te machuquei. Muito. Eu não entendia antes. Agora entendo. Acordo todo dia e entendo. Está tudo ruim sem você. Não porque falta quem cozinhe e limpe. Eu contratei gente para isso. Está ruim de outro jeito. Vazio. A mãe está doente. O Kostya não conversa. No trabalho tudo desanda. Eu fico sentado de noite sozinho e penso como eu cheguei nisso, como me deixei virar isso. Não peço que volte. Sei que não vai, mas queria pedir perdão pessoalmente. Posso ir até aí? Uma conversa só. Por favor." Reparem na mensagem desse homem. Contem quantas vezes ele fala dele mesmo. Está ruim sem você. Eu fico sozinho. A mãe está doente. O trabalho desanda. Tudo gira em torno dele. Do sofrimento dele, do vazio dele. Nem uma linha perguntando como a Vera está, se ela está bem, se precisa de alguma coisa. Esse é o tipo de arrependimento que nasce da dor própria, não da consciência do que fez ao outro. E isso, amigos, vale ficar de olho. Vera colocou o celular na mesa e foi para a varanda. Antonina estava tricotando. O marido escreveu: "Pela sua cara eu já sabia. Quer vir aqui, conversar, pedir perdão?" Antonina parou o tricô. "E o que você acha?" "Não sei. Uma parte de mim não quer ver ele nunca mais. A outra parte." "A outra parte o quê?" "Não sei." "Sabe, sim. Só tem medo de admitir." Vera olhou para ela. "Do que eu tenho medo? De que ele machuque de novo, de que as palavras dele sejam vazias, de que você acredite e depois se arrependa." Era exatamente isso. "E tem mais uma coisa", continuou Antonina. "Você tem medo de que ele tenha mudado de verdade, porque aí você vai ter que decidir se perdoa ou não. E isso é mais difícil do que odiar." Prestem atenção nessa frase. Decidir se perdoa é mais difícil do que odiar. Ódio é simples, é uma porta fechada, trancada e você joga a chave fora. Perdão é complicado. É uma porta entreaberta e você fica ali decidindo se abre ou fecha, sabendo que pode se machucar das duas formas. Vera pegou o celular e escreveu: "Pode vir,
mas eu não prometo nada. Enviou. A tela apagou. A escolha estava feita. Pavel chegou 3 dias depois. Vera o viu pela janela do posto de saúde. O jipe preto, coberto de poeira da estrada, parou na frente da pousada de Antonina. "É o seu?" perguntou Grigori Semyonovich, notando que ela empalideceu. "O marido. Quer que eu diga que você não está?" "Não. Eu preciso conversar com ele." Tirou o jaleco branco, pendurou no gancho, mãos firmes. Isso a surpreendeu. 1 mês atrás, ela teria entrado em pânico. Pavel estava na calçada, sem coragem de entrar. Vera parou a alguns passos dele e olhou para o marido de verdade, pela primeira vez em semanas. Ele tinha mudado, magro, abatido, olheiras fundas, bochechas caídas. O terno caro pendurava no corpo como se tivesse sido comprado para outra pessoa. Os cabelos estavam grisalhos nas têmporas. Antes não eram. Olhem para esse homem, comparem com o Pavel do começo da história, aquele que entrava na cozinha abotoando a camisa sem olhar para a esposa, aquele que sorria para o celular e ria com a mãe na madrugada. Agora está parado numa calçada de vilarejo, sem coragem de entrar, com o corpo encolhido dentro de um terno largo demais. Às vezes, a vida não precisa de vingança. Ela mesma cobra. "Vera", disse ele, rouco, "obrigado por aceitar. Vamos caminhar." Ela não queria conversar na pousada, com olhares curiosos. Foram até o rio em silêncio, lado a lado, com distância de um braço entre eles, como 2 desconhecidos. E eram desconhecidos. Fazia tempo que eram. Na margem havia um banco velho. Vera sentou. Pavel ficou de pé, como se não soubesse se tinha permissão. "Senta." Ele sentou na outra ponta. Um espaço vazio entre os dois. O rio brilhava ao sol. Olhem para esses dois. Sentados no mesmo banco, com um abismo no meio. Ela, firme, de costas retas, olhando para a frente. Ele, curvado, mãos entre os joelhos, olhando para o chão. A postura conta tudo. Ela já venceu. Ele já sabe. "Você está bem", disse Pavel. "Melhor do que antes." "Eu sei." Ele fez que sim, ficou calado. "Eu não sei por onde começar. Escrevi um discurso, ensaiei no carro a viagem inteira, agora esqueci tudo." "Então fala sem discurso." Pavel abaixou a cabeça, olhou para as próprias mãos. "Eu fui um marido horrível. Eu entendi isso. Não entendi de uma vez. No começo fiquei com raiva, procurei culpados. Você fugiu, levou dinheiro, me humilhou na frente de todo mundo. Eu só pensava nisso, em mim." Como sempre, Vera ouvia calada. Aí, o Kostya veio e me disse a verdade na cara, sem rodeio. Eu quis responder, me justificar, mas não consegui, porque ele estava certo, em tudo. A voz dele falhou. Ele engoliu, continuou. "Comecei a lembrar da nossa vida. Os primeiros anos, quando você sorria, quando carregava o Kostya no colo, cantava para ele dormir. Quando me esperava com a mesa posta, feliz com qualquer coisa que eu dissesse, e eu aceitava tudo como obrigação. Nem percebia." "Não percebia", repetiu Vera. Palavra certa. "A minha mãe nunca gostou de você. Eu sabia, mas não me meti. Achei que era coisa de mulher, que vocês se resolviam. Só que ela te destruía todo dia, cada frase, cada olhar, e eu deixava." Ele parou. Esfregou o rosto com as 2 mãos. "Eu não sei se eu mudei de verdade ou se só estou com medo das consequências. Quero acreditar que mudei, mas talvez eu esteja mentindo para mim mesmo de novo." Ele levantou a cabeça, olhou para Vera. "Me perdoa. Por favor, eu sei que não mereço, mas estou pedindo mesmo assim." Vera olhava para o rio. A água corria brilhante, levando folhas amarelas. O outono avançava. "Sabe no que eu pensei todos esses anos?" disse ela baixo. "Que o problema era comigo. Que eu não era bonita o bastante, nem inteligente o bastante, nem interessante o bastante. Que eu merecia ser tratada assim. A sua mãe dizia isso todo dia. Você confirmava com o silêncio. E eu acreditei.
Pavel estremeceu como se tivesse levado uma bofetada. Eu precisei de 23 anos para entender que o problema não era meu, era seu, a sua indiferença, a crueldade dela. Vocês me transformaram em sombra e eu permiti. Vera, me dá. Deixa eu terminar. Você pede perdão. Eu vou te dizer o que penso. Se perdão significa esquecer e fingir que nada aconteceu. Não, não perdoo e não vou perdoar. Mas se perdão significa soltar, parar de carregar a dor, deixar ir, então sim, eu soltei você. Você não é mais meu inimigo. Você é só um estranho que tem o mesmo filho que eu. Olhem para essa mulher. Isso não é uma esposa falando. Isso é uma juíza emitindo sentença. Calma, precisa, definitiva, sem gritos, sem lágrimas, sem drama, só verdade. Eu vou pedir o divórcio. Dividimos tudo pela lei. A queixa na polícia eu retiro. Ela cumpriu o papel dela. Te fez pensar. Pela primeira vez em muitos anos. Pavel estava imóvel, olhando para o chão, os ombros caídos. Ele parecia velho, quebrado. Aqui cabe um esclarecimento para o público brasileiro. Na Rússia, o processo de divórcio pode ser feito de forma simplificada no cartório, desde que ambos concordem e não haja filhos menores. Como Kostya já era adulto, Vera e Pavel podiam resolver tudo sem tribunal, desde que houvesse acordo. No Brasil, funciona de forma parecida. Quando o casal concorda com os termos e não tem filho menor, o divórcio pode ser feito em cartório de forma rápida e barata. A diferença é que no Brasil, desde 2010, não existe mais prazo mínimo de separação. Na Rússia, existe um período obrigatório de 30 dias entre o pedido e a efetivação, para dar tempo de reflexão. Esses 30 dias mudam pouca coisa quando a decisão já está tomada. Como está a sua mãe? Perguntou Vera de repente. Mal. Acamada. Os médicos dizem que não tem muito tempo. Sinto muito. De verdade? Vera pensou antes de responder. Sim, ela foi uma pessoa infeliz. Passou a vida brigando com o mundo e no fim ficou sozinha. É triste. Ela perguntou por você ontem. Primeira vez em todas essas semanas, disse que queria falar alguma coisa, mas não conseguiu. Talvez pedir perdão. Talvez. Agora a gente não vai saber. Vera não respondeu. Palavras de uma mulher morrendo não mudavam 15 anos de veneno. Tarde demais. Algumas portas fecham e não abrem mais. Eu preciso voltar, disse Vera, levantando. Tenho trabalho. Trabalho? Sou enfermeira. Cuido do posto de saúde do vilarejo. Pavel olhou para ela com uma expressão estranha. Enfermeira, como antes de mim. Exatamente como antes de você. Ela se virou e caminhou de volta para o vilarejo. Pavel ficou sentado no banco, pequeno, escuro, contra o brilho do rio. No meio do caminho, Vera parou. Virou-se. Pavel. Ele levantou a cabeça. Cuida de você. Isso era tudo que ela podia dar. Não perdão. Ainda não. Não amor. Esse morreu há muito tempo. Só palavras humanas, de uma pessoa para outra. Pavel fez que sim com a cabeça. Vera seguiu em frente. Naquela noite, ela contou tudo para Antonina. Você foi forte, disse a amiga. Não se descontrolou, não gritou, não se deixou amolecer. Achei que ia ser mais difícil, porque você estava pronta. O celular tocou. Kostya. Mãe, o pai ligou. Disse que vocês conversaram. Conversamos. Como você está? Bem. De verdade bem. Kostya ficou calado um instante. Depois. Mãe, tenho uma novidade. A Nastya está grávida. Vera parou de respirar. Depois sorriu. Largo, aberto, de todo o coração. Kostyenka, isso é maravilhoso. Parabéns para vocês. Você vai ser avó. Avó. Uma palavra nova. Um papel novo. Um começo novo. Eu estou tão feliz, sussurrou Vera. Tão feliz. E era verdade pura. Passou um ano. Vera estava na frente da casa dela. Pequena, aconchegante, com molduras de madeira nas janelas e um jardim cheio de flores de outono.
Ela tinha comprado a casa na primavera, quando chegou o dinheiro da partilha de bens. O divórcio aconteceu no inverno. Vera viajou até Samara num dia de neve. Encontrou Pavel no cartório às 10 da manhã. Ele estava de terno, barbeado, cheirando a colônia, como se quisesse mostrar que estava bem. Mas os olhos contavam outra coisa. Olhos de quem não dormiu. Sentaram lado a lado na sala de espera. Não se tocaram, não se olharam. A funcionária chamou os dois. Mesa de fórmica, cadeiras de plástico, carimbo de tinta azul. Os dois estão de acordo com os termos? Sim, disseram juntos. A única palavra que pronunciaram em uníssono em 23 anos de casamento. Pavel assinou primeiro. A mão tremeu no papel. Vera assinou depois. A mão estava firme. Olhem para as mãos dos dois. Dois destinos inteiros resumidos em duas assinaturas. A dele tremendo, a dela firme. Às vezes, o final de uma história se conta sem palavras. Na saída, Pavel parou no corredor. Vera, ela se virou. A metade do apartamento está na sua conta. E não vou disputar mais nada. Obrigada. Não é favor. É o mínimo. Ele foi por um lado, ela pelo outro. 23 anos se dissolveram numa manhã de neve. Vera aceitou tudo. Não era esmola, era o direito dela. 23 anos de trabalho investidos naquela família. 23 anos de vida que ela nunca ia recuperar. Para quem não sabe, o mercado imobiliário nas zonas rurais da Rússia é completamente diferente do que a gente conhece no Brasil. Uma casa de madeira com quintal num vilarejo russo pode custar o equivalente a 20, 30 mil reais. Às vezes, menos. As casas são antigas, muitas da era soviética, e os jovens estão todos migrando para as cidades grandes. Resultado: sobram casas no interior e falta gente para comprar. Para Vera, com o dinheiro da partilha de um apartamento urbano em Samara, comprar uma casa no vilarejo foi perfeitamente viável. O que numa cidade grande mal pagaria um cômodo, no interior comprou um lar inteiro. Com a casa veio outro desafio. Grigori Semyonovich já não conseguia trabalhar. Um dia, no meio de uma consulta, as mãos dele pararam de obedecer. Ele olhou para Vera com os olhos úmidos e disse: chegou a hora, o posto é seu, se você quiser. Eu quero, mas preciso da licença. Então vai atrás. E Vera foi. Viajou até a cidade mais próxima com universidade. Se inscreveu no processo de reavalidação. Estudou à noite, depois do expediente no posto. Antonina emprestava livros de enfermagem que conseguia por encomenda. Grigori Semyonovich fazia perguntas durante o chá da manhã, testando os conhecimentos dela como se fosse um professor de faculdade. O exame foi num sábado de março. Vera entrou na sala com as mãos geladas e o coração acelerado. Saiu 3 horas depois com a aprovação. Chorou no estacionamento, sozinha dentro do carro, não de tristeza, de orgulho. Pela primeira vez em 23 anos, ela tinha conquistado alguma coisa com o próprio esforço. Ninguém deu, ninguém permitiu. Ela foi lá e pegou. E isso, amigos, é bonito. Prestem atenção. Essa é uma mulher de 49 anos que ficou mais de 2 décadas fora da profissão. Uma mulher a quem disseram durante anos que era burra, incapaz, inútil. E ela sentou, estudou, passou na prova e virou a responsável pela saúde de um vilarejo inteiro. Nunca deixem ninguém dizer o que vocês podem ou não podem fazer. Agora vivia para si mesma e para quem amava. A portinhola rangeu. Vera se virou. Grigori Semyonovich vinha pelo caminho, apoiado na bengala. Bom dia, Grigori Semyonovich. Bom dia. O chá está pronto? Já está. Entra. Esse era o ritual deles. Todo dia, de manhã, o velho vinha tomar chá com ela. Sentavam na varanda, falavam de pacientes, do tempo, das novidades do vilarejo. Vera sabia que para ele essas visitas eram o ponto alto do dia. Ele morava sozinho. A mulher tinha morrido fazia 10 anos. Os filhos estavam espalhados em cidades grandes.
Ouvi dizer que o seu filho vem, disse o velho, se acomodando na cadeira de vime. Vem sim, com a mulher e a pequena. Neta é? Neta, Mashenka. 3 meses já. Vera sorriu ao dizer o nome. Mashenka nasceu em junho, pequenina, rosada, com penugem escura na cabeça. Vera foi logo depois do parto, passou 2 semanas com eles, ajudou com o bebê, cozinhou, limpou, mas agora era diferente. Agora era cuidado por amor, não obrigação por desprezo. Você tem sorte, Vera, disse Grigori Semyonovitch, soprando o chá. Neta, filho bom, casa própria. E pensar que há 1 ano você chegou aqui vazia, sem saber para onde ir. Eu não estava vazia. Estava sim. Eu sei reconhecer. Vi muita gente na vida. Você tinha medo até da própria sombra. Agora olha, dona da própria vida. Vera não discutiu. Ele tinha razão. 1 ano atrás, ela era outra pessoa, uma casca de pessoa. Depois do chá, ela o acompanhou até a portinhola e foi para o posto de saúde. O dia começava às 9, mas ela gostava de chegar antes. Conferir os remédios, preparar o consultório, organizar as fichas. O trabalho dava sentido à vida dela. Cada dia ajudava gente de verdade, gente que agradecia, gente que precisava dela. Ao meio-dia, o barulho de motor na rua. Vera largou a ficha que estava preenchendo e foi até a janela. O coração disparou. O carro azul escuro parou na frente do posto de saúde. A porta do motorista se abriu e Kostya desceu, esticando as costas depois de 3 horas de estrada. Alto, largo de ombros, com aquele sorriso que Vera reconheceria a 1 quilômetro de distância. Mãe! Vera saiu correndo. Literalmente correndo, de jaleco branco e tudo. O vilarejo inteiro viu. A enfermeira correndo de braços abertos para abraçar um rapaz alto na frente do posto. Eles se abraçaram forte. Vera encostou o rosto no peito do filho e sentiu o cheiro dele. Sabonete, carro, estrada, cheiro de filho, inconfundível. Deixa eu te olhar, disse ela, segurando o rosto dele com as 2 mãos. Emagreceu. Não emagreci, mãe. Emagreceu sim. Está comendo direito? Nastya cozinha bem. Bem não é suficiente. Vou fazer comida de verdade para vocês. Nastya saiu do outro lado do carro, segurando nos braços um embrulho de manta rosa com Mashenka. O rosto dela estava corado do calor. Sardas no nariz, cabelo ruivo preso num coque solto, sorriso aberto. Vera, quer dizer, só Vera. Nastya riu. Não consigo me acostumar. Me dá a minha princesa. Vera pegou a neta no colo com um cuidado que as mãos dela não tinham com mais nada no mundo. Mashenka olhava para a avó com olhos enormes, cinzentos, os mesmos olhos de Vera, os mesmos de Kostya, olhos de família, olhos que passam de geração em geração. A menina estendeu a mão e agarrou o colar de Vera. Apertou com força. Olha a garra dessa criança, riu Vera. Saiu a avó. Como ela cresceu, sussurrou Vera, acariciando a penugem escura na cabeça da neta. E o gênio também é de princesa, suspirou Nastya. Chora a noite inteira. Passa. O Kostya também chorava. Até os 4 meses. Depois sossegou. Sério? Ele me disse que nunca chorava. Vera olhou para o filho com uma sobrancelha levantada. Kostya levantou as mãos. Licença poética, mãe. Almoçaram na varanda. Vera tinha começado a cozinhar às 6 da manhã, antes mesmo do chá com Grigori Semyonovitch. Sopa de beterraba, almôndegas com molho de creme azedo, empadinhas de batata com cogumelos. A mesa estava posta com uma toalha bordada que Antonina tinha emprestado. Kostya comia e fazia sons que não fazia desde criança. Mãe, isso aqui é outro nível. Sempre foi esse nível. Você que não prestava atenção, prestava sim, só não sabia agradecer. Vera parou com o garfo no ar. O filho nunca tinha dito isso antes. Nunca. Ela engoliu o nó na garganta e sorriu. Come mais, tem sobremesa. Nastya ninava Mashenka com uma mão e comia com a outra. Vera, essa sopa é a melhor coisa que eu comi na vida.
Me ensina? Ensino. Amanhã de manhã, se quiser. Quero. Antonina apareceu no portão, trazendo uma compota de maçã que tinha feito naquela manhã. Para a sobremesa, e para conhecer a família, Vera apresentou todo mundo. Antonina segurou Mashenka por 2 segundos e devolveu com os olhos marejados. Igualzinha à avó, os olhos, o nariz, tudo. Depois do almoço, quando Nástia foi deitar a menina no quarto, Kostia e Vera ficaram sozinhos na varanda. O sol da tarde filtrava pelas folhas da parreira, cheirava a fruta madura e a terra molhada. Mãe, tenho uma coisa para contar. Sobre o pai. Vera se preparou. Fazia meses que não falavam de Pavel. Desde o divórcio, silêncio. A vovó morreu 3 semanas atrás. Não quis contar por telefone. Vera soltou o ar devagar. Zinaida Petrovna, a mulher que envenenou a vida dela durante 15 anos, que ria dela naquela madrugada, que a chamava de galinha, de inútil, de peso morto. Como o pai está? Péssimo. Ele cuidou dela até o fim, sozinho. As cuidadoras não aguentavam e ele ficou. Emagreceu uns 15 quilos. Não parece ele. Vera ficou em silêncio. Não sentiu alegria. Não era cruel. Não sentiu dor. Zinaida Petrovna não merecia as lágrimas dela. Sentiu algo parecido com alívio, como quando se fecha a última página de um livro pesado. Antes de morrer, ela chamou pelo pai, disse Kostia. Ficou repetindo o nome dele a noite inteira. No fim, segurou a mão e disse uma frase só. Eu estraguei tudo, e fechou os olhos. Você se importa de verdade? Vera pensou. Eu passei anos odiando ela, depois parei. Ódio consome energia demais. Ela era uma pessoa infeliz, Kostia, infeliz e amarga. Passou a vida em guerra com todo mundo e morreu sozinha. Isso é triste. Mas o sofrimento dela não justificava o que ela fazia comigo. E o pai? Você perdoou ele? Vera olhou para o rio por um longo tempo. A água brilhava ao sol, bonito, tranquilo. Eu pensei muito sobre isso, disse enfim, e cheguei numa conclusão. Eu não devo nada para ele, nem perdão, nem raiva, nem explicação. O que eu devo é para mim mesma. Devo paz. Devo uma vida sem o peso de alguém que nunca me enxergou. Então não é que eu perdoei ou deixei de perdoar. É que ele deixou de ter importância. E quando alguém deixa de ter importância, a dor vai junto. E essa lição é forte, amigos. Muita gente confunde perdão com esquecimento. Acha que se não perdoar, vai carregar raiva para sempre. Mas existe uma terceira opção que ninguém fala. Indiferença. Não é rancor, não é bondade. É simplesmente seguir em frente sem olhar para trás. E às vezes, isso cura mais do que qualquer pedido de desculpa. Ele perguntou se pode vir um dia, ver a Mashenka. O que você respondeu? Que a decisão era sua, que essa é a sua casa. Vera ficou calada. Pavel queria vir, ver a neta, ver a vida nova dela. Pode vir, um dia, não agora. Eu preciso de tempo. Tá bom, mãe, eu passo para ele. À noite, estavam os 4 na varanda. Vera, Kostia, Nástia e a pequena Mashenka dormindo nos braços da mãe. O sol descia atrás do horizonte, pintando tudo de laranja e rosa. Cheirava a grama, a rio, a início de outono. É tão bonito aqui, disse Nástia baixo. Entendo por que a senhora ficou. Eu também não entendi de primeira. Pensei que ia ser temporário, só até me recompor. Depois não quis mais ir embora. Você é feliz, mãe? Perguntou Kostia. Vera olhou para o filho, para a nora, para a neta adormecida. Olhou para a casa, o jardim, o céu. Sim, disse, feliz, de verdade. Pela primeira vez em muito, muito tempo. De noite, depois que todos dormiram, Vera saiu para o alpendre. As estrelas cobriam o céu inteiro. O rio sussurrava ao longe. Um cachorro latia em algum lugar. Ela lembrou daquela noite, 1 ano atrás. De pé atrás da porta, ouvindo o marido e a sogra rindo. Amanhã ela acorda sem teto. Ele errou. Ela acordou livre.
Ela achou que tinha perdido tudo e encontrou a si mesma, a verdadeira, forte, viva. 1 ano antes era sombra. Agora era dona da própria história. Com trabalho que amava, casa que construiu, família que a valorizava, lembrou das palavras de Antonina. Os primeiros passos são os mais difíceis. Depois, alivia. Era verdade. As primeiras semanas foram terríveis. Incerteza, solidão, dúvida, mas ela aguentou. Não sozinha. Com a ajuda de gente boa que cruzou o caminho, com o filho que escolheu a verdade, com a própria força que ela nem sabia que tinha. A porta rangeu. Kostya saiu, colocou um cobertor nos ombros da mãe. Não dorme? Pensando. Em quê? Na vida. Em como ela vira do avesso quando a gente menos espera. Ele sentou ao lado, abraçou ela pelos ombros. Mãe, eu tenho orgulho de você, de verdade. Tem? Você fez o que muita gente não tem coragem. Saiu, recomeçou, não quebrou. Vera encostou a cabeça no filho. Ele era quente, era familiar, o menino dela, o homem dela. Forte, honesto, corajoso. Obrigada, Kostya. Pelo quê? Por não ter virado as costas, por ter acreditado em mim. Você é minha mãe. Como eu ia virar as costas? Ficaram calados, olhando as estrelas. Em algum lugar, a centenas de quilômetros dali, Pavel estava sentado sozinho num apartamento vazio. Sozinho, quebrado, sem nada do que tinha antes. Vera não desejava mal a ele. Mas pena, também não tinha mais. Só um entendimento silencioso. Cada um colhe o que planta, cedo ou tarde. Vera se levantou, beijou o filho na testa. Vamos dormir. Amanhã é dia novo. Vamos. Entraram. Vera trancou a porta, fechou as cortinas, deitou na cama dela, no quarto dela, na casa dela. 1 ano atrás, acordou num mundo que não era mais seu. Agora estava em casa. E isso, amigos, era só o começo. E aqui termina a história da Vera. E se vocês me permitirem, eu quero deixar uma última reflexão. Essa história não é sobre vingança, não é sobre uma mulher que destruiu o marido, é sobre uma mulher que se reconstruiu, 23 anos sendo invisível, 23 anos engolindo humilhação, silêncio e descaso. E quando todos acharam que ela ia aceitar mais uma vez, ela levantou, pegou o que era dela e foi embora, sem gritar, sem chorar, sem pedir licença. E o que ela encontrou do outro lado? Não foi riqueza, não foi fama, foi dignidade. Um trabalho honesto, uma casa simples, uma amiga de verdade, um filho que a respeita e uma neta que carrega os olhos dela. Liberdade não é um lugar, é uma decisão. Às vezes, uma única manhã muda tudo. Se essa história tocou você, conta aqui nos comentários de onde está assistindo. Compartilha o que pensou, o que sentiu, as lições que leva daqui. Se inscreve no canal para não perder a próxima. E eu prometo que vai valer cada minuto. A gente se vê na próxima história.